Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais um dia aí na nossa live. Deixa eu só baixar aqui que eu acho que mais um dia na nossa live de hoje, conversando um pouquinho com vocês, mães, que estão aí comprometidas e desejando realmente fazer a diferença no papel de vocês, né? No papel que desempenha e que às vezes é bastante desafiador, não é? Meu nome é Sil Moraes, eu sou consteladora familiar e psicopedagoga, então, para quem não me conhece, seja bem-vindo, bem-vinda, e nós estamos aí fazendo lives todos os dias, às 15h45, e as lives, elas ficam tanto no Facebook como no YouTube, aliás, no Instagram, por 24 horas, ok? Então, procurem estar olhando, ou procurem, melhor ainda, estar aqui comigo, conversando, trocando ideias e também tirando suas dúvidas, porque a proposta desse trabalho é conversar com vocês, mães, né? Que fica aí, acho que num ponto que a gente está, né, de muita apreensão, de muita angústia, e até estava lendo um post de uma conhecida que ela estava falando em relação à atividade que foi passada para o filho dela, e ela estava muito chateada da forma como estava sendo feita. Então, com certeza, todas as mães aí acabam ficando chateadas, bravas, entristecidas, isso causa um frenesi dentro da gente muito grande. E é muito mais ainda quando você tem uma criança com necessidade educacional especial, quando você tem uma criança que realmente tem um comprometimento maior, que nem no caso dela até, que o filho melhorou bastante, mas ainda ele tem uma certa dificuldade. Então, quando acaba acontecendo isso, a gente fica muito chateado, na verdade, porque você fala, poxa, quero tanto que o meu filho vai bem, que o meu filho faça de fato, que ele não ganhe ou passe de ano à toa, que ele realmente se desempenha, que ele realmente consiga progredir, né? É a forma como que a gente tem para dizer assim, poxa, seria muito bom que, que fosse bem assistido para que tivesse uma evolução, um progresso no desempenho, né, escolar, na parte, enfim, de todo esse processo, né? E olha lá, hoje o tema é bem instigante também, né? Acho que eu sempre trago coisas bastante reflexivas e fiquem até o final, porque sempre o final é muito mais gostoso, parece que a gente engata muito mais, né? Então, fiquem até o final, ok? E quem está aí olhando, dê um bom dia, uma tarde, boa noite, que é muito bom saber que você passou por aqui, você deixou sua marquinha, deixou um oi aqui para si, ok? Então, vamos lá. Hoje o tema é por que eu terceirizo o meu papel de mãe? Esta foi uma pergunta feita, né, para mim, e aí a gente começou a refletir, né? Inicialmente, essa pergunta, ela foi, na verdade, não foi bem assim que foi elaborada. Então, a pergunta que a pessoa me fez era, nossa, por que eu sinto que meu filho gosta mais de outra pessoa, ou por que eu sinto meu filho distante de mim? E a gente começou a conversar, começou a verificar o que acontecia nesse relacionamento aí, quando ela sente que o filho está distante, que o filho não tem tanta dedicação a ela. Então, ela começou a refletir, o filho já é moço e adolescente, e a gente começou a conversar. E no resumo, né, da história, nós chegamos à conclusão exatamente disso, da terceirização. E aí, no processo de desenvolvimento do filho, ela acabou terceirizando muito o papel de mãe. Então, delegava muito o papel de mãe a outras pessoas. E
não conseguia se perceber, não conseguia perceber que estava fazendo isso. Então, muitas vezes a gente realmente terceiriza o nosso papel de mãe e a gente não observa que a gente está fazendo isso, né? É tão interessante porque a gente vai deixando se levar pelas coisas do cotidiano, pelas situações, e a gente não observa que o bem mais precioso, né, que a gente tem, a gente está deixando de uma certa forma para o outro, né, colher também os frutos que vêm de uma relação. Então, quando chega lá, está adulto, já crescido, você para e pergunta: nossa, por que meu filho é tão distante? Por que meu filho não está tão próximo a mim, não liga muito, não dá muito atenção? E aí você fica se questionando. Então, essa reflexão que a gente está tendo agora é para que lá na frente isso não ocorra, para que lá na frente você possa estar com seu filho e ele realmente se preocupar com você, né? Fui ver meu filho, ele está na casa do pai, e eu fui levar algumas coisinhas para ele, e aí ele falou: mãe, me dá um abraço, e me deu um abraço muito gostoso. Você está bem, mãe? Você está comendo bem? Você está bem? Você está comendo bem? E aí, aquela preocupação, né, carinhosa, aquele jeito carinhoso dele, de perguntar, tá tudo certinho? E mãe, me dá um abraço, e aí me deu um abraço gostoso, e lágrimas correram, não teve como, né, ele falou: você tá chorando, mãe? Eu falei: eu tô, porque é muito assim, né, um abraço, na verdade a gente não poderia nem estar se abraçando, na verdade, né, mas lógico, com todos os cuidados aí, com o olhar, não teve como, né, e eu acho que, assim, a gente se cerca de todos os cuidados, logicamente pelo momento, né, então saí daqui, entrei no carro, fui, então teve uma coisa bem, bem regradinha aí, né, e a gente fala assim: nossa, estamos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos, né? E isso é muito gostoso, muito afetuoso. E contando para essa pessoa, ela falou: nossa, meu filho nem se preocupa, nem vê, e a gente começou a conversa. Então, a gente pode ver que terceirizava muito quando era pequeno. E o que se terceiriza? Né? Por que a gente terceiriza as questões com os filhos? Por que a gente delega sempre aos outros coisas que nós podemos fazer, nós podemos executar? Né? Então, em alguns momentos, a gente não está presente na vida do filho, e logo ele também vai aprender a não estar presente na nossa vida, vai aprender também a não participar da nossa vida. E aí vocês podem dizer assim: nossa, Sil, eu participo até demais, né? Ah, eu fico muito com meu filho, eu faço isso, eu faço aquilo. E o grande ponto está: qual é a qualidade de que você está fazendo isso? Porque essa minha amiga, ela falava também: nossa, mas eu sempre fui, fiz isso, era assim, era assado. Mas até que ponto a gente realmente está com o filho naquele momento? E até que ponto, nos momentos que são importantes, a gente terceiriza, a gente deixa para o outro fazer, né? A gente não está presente, a gente não cria aquele vínculo tão importante com os filhos, né? E aí eu comentei com ela sobre o amor interrompido. Dentro das constelações familiares, quando a gente percebe uma dificuldade muito grande da conexão entre pais e filhos, né? E a gente olha na história, a gente observa que esses pais, em algum momento, antes dos 14 anos, teve uma quebra no relacionamento, né, com seus pais. Então, por exemplo, se eu tenho um amor interrompido com meu pai, pode ser porque dentro de um tempo aí, né, até os 14 anos, houve algo que ele se distanciou, uma separação, um falecimento, houve algo que rompeu, né? Então, a gente rompe esse laço. E quando a gente vai se conectar com nossos filhos, e a gente tem esse amor interrompido, como a gente chama dentro
do pensamento sistêmico, das constelações familiares, quando a gente tem esse amor interrompido, a gente está com o filho, executa as coisas com o filho, se preocupa com o filho, mas a afetividade não está ligada, né? Não está ligada. Então, aqui a Fernanda está falando assim, Sil, por que até os 14 anos, né? Então, dentro do desenvolvimento aí que a gente vê das crianças, né, onde até dentro de uma visão mais espiritualizada, é onde realmente fecha-se um ciclo. Então, neste período, é muito forte a nossa influência frente aos filhos. Então, é até os 14 anos, a partir dos 14 anos, há uma quebra aí muito mais forte para a vida adulta. Se a gente pegar, Fer, até mesmo a questão do desenvolvimento cognitivo, a gente vai observar que existe um marco muito grande até os 12 anos, né, depois dos 12 até o 21. Então, ali na pré-adolescência para a adolescência, é um ponto muito forte, onde a gente ainda tem muita conexão com a criança e muita influência sobre ela. Né? Passou dos 14 anos, não é que a gente não tem essa influência, mas já há uma autonomia muito maior, e aí é a criança que tem que fazer por ela, digamos assim. É esse jovenzinho que vai pensando sobre as coisas que ele está fazendo. Por isso que a adolescência é um período tão conturbado, né? Porque é um momento em que você não tem tanta ação sobre o seu filho, mas acaba tendo uma ação muito maior no período anterior. Então, quando tem essa quebra de vínculo, aí por uma morte, ou sim, a Fernanda está falando aqui, ó, faz sentido, segundo setênio, isso. Então, quando tem uma quebra, e antes dos 14 anos, seja por falecimento de um dos pais, seja por uma internação, tá? Por exemplo, agora, minha mãe está internada e tem os filhos pequenininhos, né, as crianças pequenininhas em casa, e a mãe foi internada, ou por uma situação, o pai viajou e está longe, qualquer coisa que há essa quebra vincular. Então, esse fluxo do amor parece que corta, se interrompe. E a gente pode conectar esse fluxo do amor dentro da constelação familiar, a gente vê isso, que é sentir esse pai e essa mãe novamente dentro da gente. Às vezes a gente passa a vida inteira sem fazer essa conexão. Então, a gente terceiriza, às vezes, o filho, né, os nossos filhos, porque dentro do nosso processo de desenvolvimento houve essa quebra vincular. E aí a gente também não consegue fazer o fluxo do amor e ir para o filho, fica aquela coisa desconectada. E assim por diante, né? A gente vê em famílias que as pessoas falam assim, minha avó também era assim, meio secona, né, da família da minha mãe, todas as mulheres são meio assim, são mais masculinizadas, meio seconas, não ligam muito, né? Quando você vai ver dentro da história, houve uma quebra vincular ali com a mãe. Às vezes, a mãe da tataravó faleceu no parto, e aí houve todo essa quebra que vem. E fica dentro aí de umas 4 gerações, depois a gente se... E aí, novamente, novas oportunidades vêm, né? Então, esse é um ponto que faz com que a gente terceirize. Quando a gente tem essa quebra vincular, a gente não consegue fazer o fluxo do amor ir. E aí, por isso, a gente executa ações, mas não de fato, às vezes a gente está com a alma, está presente na relação com os filhos, né? Outra coisa que faz a gente terceirizar muito, principalmente as mães que têm crianças com algum comprometimento, é o ponto em que, quando a gente percebe que o filho tem algum problema, alguma complicação, e não vem de encontro com aquilo que a gente desejava, né? Então, existe toda uma idealização
daquele filho, né? Tem todo aquele olhar para aquele filho, só que na hora que ele está ali, você fala, mas eu não queria um filho com transtorno, eu não queria um filho com deficiência, eu não queria um filho de alguma forma assim. Só que eu vou atuando como mãe, afinal de contas eu sou mãe, então eu tenho que fazer as coisas para o meu filho. Eu vou lá, executo, faço tudo bonitinho, só que esse fluxo do amor também não está conectado. E aí a gente terceiriza isso, né? A gente delega para o outro porque aquele filho não era aquele filho na forma, vamos dizer assim, brincar um pouquinho, na forma que a gente desejava. Então, não condiz com isso, eu me desconecto, né? Eu me fecho e desconecto. E aí eu vou executando coisas, mas eu terceirizo a afetividade. Outro ponto que faz a gente terceirizar a afetividade é quando os filhos se parecem muito com, por exemplo, no caso de nós mães, né? Quando o filho se parece muito com o pai. E por algum motivo, né, eu tenho uma rixa com o pai. Ou porque eu já ainda estou casada, ou porque eu já me separei, eu tenho uma rixa com o meu parceiro, né, com o pai da criança. E quando eu olho a criança, eu vejo muito do pai na criança. Tanto é que é uma fala muito bonita que a gente pode fazer nesse caso, que é: eu vejo seu pai em você, né? E quando a gente fala isso, a gente percebe e sente. O que a gente sente quando a gente fala isso internamente? Não precisa falar para o filho, mas internamente, como a gente sente? A gente sente, né, que dá um mal-estar, porque eu não gosto. E aí eu também me desconecto. E aí eu terceirizo a atenção, eu terceirizo o cuidado, e aí o cuidado acaba sendo muito mais pela avó, ou, né, pela uma das avós, ou pela babá, ou pela empregada. Quando eu vou terceirizando por algum motivo, desses motivos que eu já disse até agora, outros vão acolhendo para suprir um pouco dessa afetividade. Só que às vezes é tão sutil que eu não percebo. Por eu estar continuando fazendo as coisas que eu preciso fazer para o meu filho, eu não percebo que eu terceirizo, né? Eu não observo que eu estou terceirizando. E aí, quando eu realmente paro para pensar se eu tenho um vínculo forte com o meu filho, eu percebo que no fundo, eu não tenho. Cuidei, olhei, mas eu não tenho, né? Então, isso é bem forte. E a terceirização, outra forma que a gente tem de terceirizar é para os outros filhos, né? Então, geralmente, a criança veio, ou ela tem algum comprometimento, ou existe uma dificuldade ali de vínculo, como eu falei, do fluxo do amor perante essa criança, e aí o irmão mais velho passa a cuidar. Ou eu estou numa dor tão profunda, estou numa preocupação tão interna comigo mesmo, que eu acabo deixando esse fluxo do amor para os irmãos. Porque eu, enquanto mãe, não estou olhando para isso, eu estou de olho numa dor interna. Pode ser uma dor referente aos meus pais, pode ser uma dor porque eu estou muito frustrada na minha relação, no meu casamento, né? E eu não olho para aquela criança, eu não consigo olhar para ela, né? E o olhar para ela não é o olhar, às vezes eu olho, como eu falei, eu olho, cuido, dou atenção, dou comida, mas não é isso, o olhar é a disposição, às vezes eu não estou disponível emocionalmente para essa criança, às vezes eu não estou com a minha alma para ele, e quando eu não olho, quando eu não estou, eu terceirizo essa afetividade. Outro vem para suprir um pouco disso, né? Vem para suprir, então pode ser o irmão mais velho.
Mas pode ser também o irmão menor. Eu já vi muitas mães que a criança tem um comprometimento, uma dificuldade, e o irmão menor é quem assume o papel de cuidar. Porque a mãe fala, vamos lá, olha, tem que cuidar do seu irmão, porque ele é autista, ou olha, ele não tem destreza tão motora, então você tem que olhar, você tem que ajudar o seu irmão. Só que nisso de a gente às vezes falar que o filho precisa ajudar o irmão, a gente vai terciarizando isso. A gente terciariza essa atenção. E o irmãozinho, que é caçula e que tem mais destreza motora ou que não tem nenhum comprometimento, inverte a ordem, passa a ser mais velho, né? Passa a se colocar no lugar mais velho, na necessidade de cuidar do irmão. Então, às vezes, a gente vê os filhos, né, uns cuidando dos outros, e a gente terciariza. Ou porque a gente tem, né, esse fluxo do amor interrompido, como falei anteriormente, ou porque nós estamos tão focados em outras coisas que a gente não percebe que está terceirizando. E a justificativa, às vezes se apresenta assim, Sil, mas eu não estou terceirizando, sabe o que é? Eu estou pedindo ajuda. Na verdade, eu quero que o meu filho me ajude, que todos ali estejam participando. Só que ajuda um dia, ajuda dois, ajuda três, daqui a pouco se torna uma obrigação para o outro filho fazer, né, para o irmão, e não uma colaboração, porque o irmão que tem um transtorno, uma dificuldade maior, né, passa a ser o caçula da casa, e passa a ficar num lugar que é do não saber. Então, é aquele na família que não sabe, é aquele na família que tem dificuldade, que tem um comprometimento. Então, dentro da família, há um lugar para essa criança, o lugar da onde? Do não saber. Então, ele não sabe, alguém tem que vir e cuidar dele. E, às vezes, o irmão caçula que está cuidando desse irmão, ou o irmão mais velho que está cuidando desse irmão que tem dificuldade, ele cuida tanto que ele embota mais ainda o desenvolvimento desse irmão. Ele embota mais ainda a evolução do irmão. Porque no entendimento dele, o cuidar é quase que fazer por ele. O cuidar é um cuidar excessivo, porque se eu também não cuido do meu irmão, se eu não olho para o meu irmão e faço a coisa bem feita e direita, aos olhos da minha mãe, que me deu essa tarefa, que me deu essa responsabilidade, né, eu fali. Eu falhei e, né, a minha missão, né, foi zero. O meu desempenho foi zero. Minha mãe me deu uma missão. Vai lá e seja mãe do seu irmão. E eu tenho que ser mãe do meu irmão. E aí a gente vê pessoas que crescem e ao longo da vida nem casam, nem têm sua família, porque ainda estão no lugar de quem? Do pai e da mãe. Né? Porque o pai e a mãe terciarizou esse lugar. E eu não posso falhar, eu tenho que ficar neste lugar de filho, né? Eu tenho que ficar neste lugar que de cuidar do meu irmão. Então, eu vou fazer tudo da melhor maneira, porque se eu fizer da melhor maneira, nossa, minha mãe vai ficar feliz, né? Minha mãe vai reconhecer o meu empenho, minha mãe vai reconhecer meu esforço. E quando minha mãe reconhece meu esforço, nossa, eu fico muito feliz, porque ela reconheceu o meu esforço. Só que, enquanto mãe, né, eu estou o quê? Terceirizando a minha função para um dos meus filhos. E eu tiro esse meu filho do lugar dele e causo maior emaranhado para ele. Né? O que a gente chama dentro das constelações de emaranhado, né? Aquele bololô danado na família
que a gente acaba, assim, comprometendo, né? Acaba, assim, dificultando cada vez mais as relações até entre os irmãos, porque o irmão que está sendo assistido fica muito revoltado, às vezes, fala para o irmão assim, você não é a minha mãe, você não é o meu pai, né? Geralmente, não é assim que os irmãos se tratam? Ah, você não manda em mim, você quer ser minha mãe, quer ser meu pai. E aí, assim, bom, está tendo essa fala, então, onde eu estou terciarizando a educação, a afetividade para o meu filho? Por que eu estou terciarizando? Então, é um ponto muito importante para a gente considerar, é um ponto muito importante para a gente pensar sobre o que a gente faz, né, no dia a dia, nas nossas histórias, na nossa vida. E como eu observo tudo isso, Sil? Como eu vou ter a sensação assim, então aqui eu estou terciarizando. Escute muito bem a fala dos seus filhos. E você vai observar, né? Se ele está chamando alguém de mãe, então o seu lugar ficou vago. E se você está olhando para quem? Se os seus filhos estão ali brigando muito e um é extremamente mais dominador ou mais mãezona ou mais paizão, observe isso. Se eu não consigo olhar para o meu filho e fazer um carinho para ele e estar presente para ele, observa isso. Então, talvez em um desses pontos você esteja terciarizando a afetividade, você esteja terciarizando o seu papel. Né? Às vezes você está com a sua atenção e o seu coração está olhando para uma dor. E essa dor é que faz, às vezes, você também terciarizar. Então, por isso que a gente sempre fala, né, gente, minha proposta aqui com vocês é exatamente esta: quer melhorar o desempenho escolar, quer melhorar a capacidade do seu filho aprender, então, cuide de você, olhe para você, evolua, aprenda, né? Se interesse por saber mais sobre suas emoções, saber mais sobre suas reações, saber mais sobre você. Então, fique atenta a isso. Fique atenta a isso, porque é algo que a gente vai deixando passar, e quando chega lá, né, lá na frente, a gente vê falas ou vê comportamento de filhos que a gente fala, nossa, onde eu errei? Né? Que a gente questiona, onde eu errei? O que aconteceu que eu errei? Então, é um ponto importante para a gente considerar, é um ponto que vale a pena a gente visitar, revisitar a todo momento, né? Eu tive um processo também de amor interrompido. Perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. E é um ponto onde eu saí, me desloquei para suprir uma necessidade da família. Então, eu saí para o mundo, eu saí do meu lugar de filha e me coloquei no lugar de pai. Então, na conexão com o meu filho, também foi muito difícil. Muitas vezes eu terciarizei, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu fui ter esse conhecimento, ele já era adolescente, né? Já estava pré-adolescente, quando eu pude perceber que eu terciarizava. E eu terciarizava não é só delegar alguém que dê comida, alguém que cuide da roupa, não é neste aspecto. Terciarizar é deixar ele tentar suprir uma afetividade, uma amorosidade
através de outras pessoas e eu não me apropriar disso. Então, dentro das constelações, quando eu pude olhar para isso, eu pude olhar para o meu lugar de mãe. E eu pude me conectar com o meu filho. Né? E aí, internamente, eu pude olhar para isso a partir do momento em que eu conectei com meu pai. Conectei com meu pai e agora eu conecto com meu filho. Então, faz esse movimento, né? Dos nossos pais para nós, de nós para os nossos filhos. E nesse movimento que a gente tem aí com eles, com amorosidade, né, com o cotidiano, dia a dia, porque assim, você pode, né, logicamente, vir ter pessoas que vêm ao seu auxílio, que vêm te ajudar nas questões de casa, em pegar, levar, ajudar na lição, alguma coisa neste sentido. Isso é perfeitamente normal e muito tranquilo. Porém, se não houver um fluxo do amor saudável na sua relação com o seu filho, isso acaba tendo um peso muito grande para ele, no desenvolvimento dele, nas questões comportamentais, no aprendizado, na evolução dele, e acaba também impactando você enquanto mãe. Então, algumas coisas que a gente vê que os filhos fazem para a gente, dói dentro da gente, nós nem temos, às vezes, a consciência de que isso ocorre porque o nosso fluxo do amor não está seguindo para o filho. Né? O fluxo do amor ali está capengando, né? E a gente não tem essa leitura, não tem essa consciência. E, novamente, eu respondo. Então, Sil, como eu posso conectar novamente com o meu filho? Como eu posso melhorar e resolver isso? A partir do momento em que eu olho para os meus pais, eu vejo os meus pais, eu tomo dentro de mim os meus pais, eu recebo meus pais dentro de mim, tal como eles foram. Por isso a gente tem que conversar muito, se tem chateação, se tem mágoa, se tem tristeza, se tem aborrecimento, porque ao olhar isso tudo, você pode olhar para isso e pode se fortalecer. E aí pode, muito mais, com muito mais amorosidade, com muito mais felicidade, estar para o seu filho, estar para a sua família, e seguir a vida com muita alegria. Que bom, que delícia de falar com vocês, né? A gente está fazendo as lives aí todos os dias, às 15h45, né? E eu gostaria muito da participação de vocês. Então, se você ouviu algo que foi importante, comentem, né? Relatem, puxa, isso aqui foi muito legal de ouvir, Sil, né? Coloquem aí para mim, curtam, dê o like de vocês, compartilhem. Por que é importante isso? Porque quando a gente recebe um conhecimento, passa para frente esse conhecimento. Se alguma coisinha, no mínimo que eu falei, fez todo sentido para você, né, foi importante para você, repassa. Não fique com a informação só para você. Talvez você pegou uma pontinha dessa live, outra vai pegar outra pontinha, outro vai pegar outra pontinha. Então, compartilhe, envie para vários amigos, coloquem aí, né, marquem os amigos de vocês, cliquem aí no sininho, né, quem está no YouTube, clica no sininho, se inscreva no canal, também põe aí um ok, né? E, enfim, faz todas essas paradinhas que vocês estão todas as vezes ouvindo a gente falar. Então, já pega o hábito, né? Entrou, começou a ouvir, tá legal, já põe um like, né? Já marca um amigo, já chama um amigo para ouvir, para assistir junto com você. Então, dê esse presente para as pessoas que você gosta, né? E compartilha, escreva o que foi significativo disso, porque é um assunto muito
muito de extrema importância. O que eu falei hoje para vocês, vocês não têm a dimensão de quantas pessoas eu pude ver que os filhos mudaram da água para o vinho a partir do momento que observaram quando eles terciarizavam o amor e por que terciarizavam. E não é terciarizar cuidado de comida, não é terciarizar levar na escola, é terciarizar esse fluxo, essa energia do amor que vai para os filhos. Então, se você pegou agora no finalzinho, depois assim que postar, dá uma paradinha, volta lá no começo e assistam e sejam atentas a essas lives, porque a abordagem sistêmica fenomenológica é maravilhosa. Eu tenho relatos de mães que depois que olharam determinados pontos do sistema, fizeram grandes mudanças no relacionamento com os filhos, e os filhos desenvolveram muito mais rapidamente, comportamento mudou, né, muito rapidamente. Então, permita que isso também ocorra na vida de vocês, porque eu vou falar uma coisa, comigo deu muito certo. É isso que é importante. Eu não estou passando nada para vocês do que eu também não tenha vivenciado dentro do meu coração, da minha vida e dos meus clientes, das pessoas que eu tenho aí mais de 20 anos, né, acompanhando. Então, compartilhem, né, coloquem, escrevam, participem, manda pergunta. É tão bom quando vocês perguntam. Uma das coisas que a gente não faz é o perguntar. Nós não temos muito hábito de perguntar. E sabe por quê? Por orgulho. Muitas vezes é por orgulho. Muitas vezes a gente não quer mostrar a fragilidade. E eis um ponto que faz a gente ficar, né, parada, estagnada. Isso compromete uma coisa que você pode ter lindamente. Então, perguntem, tá? Enviem suas perguntas que eu vou responder nas nossas lives aqui com muito, muito amor, com certeza. Bom, ficamos para amanhã sem falta, às 15h45. Estou de novo com vocês. Beijo no coração e bom final de tarde. Tchau, tchau.